Graças, paz, irmãos, passando aqui mais uma vez para gravar o nosso vídeo para domingo às 15 horas ali no YouTube, às 16 horas no Facebook, no Instagram e no WhatsApp, para que você possa assistir esse nosso vídeo. Mas antes de gravar o vídeo, eu vou dar o tema: o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos orar. Pai, eu preciso da tua ajuda para gravar esse vídeo. Preciso que a tua unção repouse sobre mim e me capacite de maneira sobrenatural a ministrar essa palavra para o teu povo. Concede também, Senhor, aos teus servos espírito de revelação, espírito de sabedoria no pleno entendimento da tua palavra. E desde já nós damos a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, oração é um desafio muito grande para o cristão, porque nem sempre a gente está com vontade de orar. E a própria palavra diz, Senhor, que nós não sabemos orar como convém. Mas nós temos que entender que há uma ajuda sobrenatural da parte de Deus, que é o Espírito Santo, que nos ajuda nas fraquezas, nas orações. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nesse momento. Em nossos momentos de fraqueza, quando não sabemos como orar, o Espírito Santo intercede por nós com profundidade e perfeição. Ele entende as nossas dores e apresenta as nossas necessidades ao Pai, garantindo que as nossas orações sejam alinhadas com a vontade de Deus. Muitas vezes você é acordado de madrugada e você não sabe por que o Senhor está te acordando ali. Mas com certeza Ele quer que você interceda por alguém. Só que você não sabe para quem interceder e de que maneira. E é nessas horas, amado, que a oração em línguas se torna um fator preponderante da nossa vida. Nós começamos a orar em línguas. E aquilo que nós não temos certeza, o Espírito Santo vai na mosca. Ele sabe exatamente a quem você deve orar, por quem e para quê. Então nunca se esqueça, amado, que você precisa da ajuda do Espírito Santo para as suas orações. Com certeza as suas orações ficarão mais poderosas, mais importantes e mais penetrantes no reino do Espírito. Veja, em Romanos 8, 26 e 27 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Gente, esse versículo é por demais extraordinário. Muitas das vezes você não está com vontade de orar, você não sabe por que orar, para quem orar, e você não ora. Espera aí. Lembre-se que o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, que é Deus, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, veja bem, aprenda o bom hábito de quando for orar, pedir ao Espírito Santo que venha orar com você, que venha designar os motivos, os porquês, os paraquês, e especialmente, amados, orar segundo a vontade de Deus, porque eu e você não sabemos qual é a vontade de Deus para determinado assunto, mas o Espírito Santo sabe, porque ele conhece a natureza de Deus, ele conhece a vontade de Deus, e é exatamente nesse particular da vontade do Senhor que o Espírito Santo vai nos conduzir, vai nos levar a uma oração frutífera, eficaz e que fará toda a diferença. Veja só, Atos 4, 1 a 13 diz assim:
Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Para a nossa mente humana, é complicado você entender que é o Espírito Santo quem nos leva para o deserto. E nós vemos aqui que o Senhor Jesus foi batizado no Rio Jordão, né? Ali em Israel, perto da margem que divide com a Jordânia. E quando estava naquela cerimônia de batismo, eis que os céus se abrem e houve uma voz. Mas antes da voz, o Espírito Santo veio em forma de pomba e pousou sobre a pessoa de Jesus. E dos céus ouviu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí Jesus foi batizado e foi uma festa muito linda. Só que logo depois desse ato, nós vemos que o Espírito Santo levou Jesus mais ao norte, lá em Jericó, onde tem um monte da tentação. Então, amados, quem nos leva a ser tentado não é o diabo, é o Espírito Santo. E Jesus tinha consciência disso, coisas que hoje eu e você não temos. E a gente fica botando culpa no diabo por tudo o que acontece na nossa vida. Mas o diabo nem sempre é o culpado. Mas Deus tem propósitos, e como teve nesse exemplo aqui de tentação, quando o próprio Espírito levou Jesus lá, eu tive o privilégio de conhecer esse lugar em Jericó, subimos de monotrilho, né, aquele carrinho elevado, e fomos lá conhecer o lugar em que Jesus foi tentado. É muito forte essa experiência, e a gente que conhece Israel, Jerusalém, tem esse privilégio de ir nos lugares onde Jesus esteve e foi altamente tentado pelo diabo. Olha só, então, depois que passou os 40 dias de jejum, Jesus teve fome. E é nessas horas que o diabo se aproxima de nós. Quando nós estamos carentes de alguma coisa, ele vem para nos seduzir, para nos tentar. Olha, amado, deixa eu te dizer algo. Ser tentado não é pecado. Pecado é você cair na tentação. Mas o Espírito Santo está pronto para te ajudar, para te dizer, olha, isso aí é tentação, não vai. Olha que tipo de tentação o diabo trouxe para Jesus. Ele disse assim, ó: se és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pão. E Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem. Veja, o bichinho é tinhoso, né? Depois de 40 dias de jejum, é claro que Jesus estava com fome. E quando a gente está com fome, um pãozinho vai bem, né, irmãos? Então ele falou: Jesus, se tu és filho de Deus, ele duvidou. Ele não duvidou, ele sabia que Jesus é filho, mas ele tentou enganar Jesus. Ó, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Primeira coisa. Jesus sabia quem ele era? Com certeza. Então essa tentação para ele não teve finalidade. Ele tinha poder de transformar aquelas pedras em pães? Claro que tinha. Era lícito ele transformar em pão e matar sua fome? Claro que era. Então por que Jesus não transformou pedras em pães? Simples. Jesus jamais vai aceitar fazer a vontade do diabo. Jesus veio a esse mundo para fazer a vontade de Deus. Então, se Jesus transformasse aquelas pedras em pães, ele estaria fazendo a vontade do diabo. Amado, Deus não quer que eu e você façamos a vontade do diabo. E aí, o próprio Espírito Santo colocou no coração de Jesus essa frase, que é uma palavra de Deuteronômio 8:3, que diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra que vem de Deus é alimento para nos fortalecer, para nos trazer energia, para nos trazer força. Então o diabo teve o primeiro round dele rechaçado, primeira derrota, mas ele não se dá por vencido.
Ele continua. Então o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe em um relance todos os reinos do mundo e disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque eles me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Respondeu Jesus: Está escrito: Adora ao Senhor seu Deus, e só a Ele prestarás culto. Veja, amados, o diabo, você e eu sabemos que é o pai da mentira, né? E ele vem com essa proposta para Jesus. Olha, você está vendo aí todos esses reinos, todas essas coisas aí? Tudo isso foi me dado, e eu dou a quem eu quiser. Será que essa afirmativa de Satanás é verdadeira ou ele está blefando? Verdadeira, amado. Quando o homem resolveu desobedecer ao comando de Deus lá no Éden, de não comer da árvore proibida, e ele comeu, então ele transferiu a autoridade que ele, Adão, tinha, transferiu essa autoridade para Jesus. E aí ele passou a ser dominante do reino natural. Então o que ele falou para Jesus era verdade. Era verdade. Mas Jesus não estava interessado em elogio. Jesus não estava interessado em reconhecimento. Jesus não estava interessado em poder, em ter primazia sobre as coisas. Ele simplesmente usou da palavra para rechaçar aquela intenção maligna do capeta. Então, ele disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e sobre todo o seu esplendor, porque eles me foram dados e eu dou a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será teu. Satanás é um ingênuo. Tudo é de Jesus, cara. Como é que você quer dar para ele que já é dele? Mas o cara, meio desavisado, eu terminaria acatando isso, né? Quando Satanás propôs a Adão, a Eva, melhor dizendo, que se ela comesse do fruto, ela seria como Deus, conhecedora do bem e do mal, a Eva se esqueceu de que ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então ela já era igual a Deus. Eu não preciso pecar para querer ter o que eu já tenho. Mas o que falta, meus amados, em muitos cristãos é discernimento espiritual. E a Eva ficou empolgada com a possibilidade de ser igual a Deus e incorreu no pecado, no erro de comer da fruta. Mas ela já era igual a Deus. Tanto lá que tem no ato da criação, o Senhor falou, né? Toda a autoridade foi dada ao homem para governar a terra, tal, tal, tal. Ele já era igual a Deus. Construiu o homem à imagem e semelhança de Deus. Então eu não preciso desobedecer ao comando de Deus para ter o que eu já tenho. Que foi o que acontecia com Jesus. Ah, você vai me dar isso tudo para mim? Mas isso já é meu, cara. Para com isso. Vai procurar a tua turma. Mas Jesus, espiritualmente falando, foi lá e respondeu Jesus: Está escrito. Aí ele usou a Bíblia para se defender. E eu e você vamos vencer Satanás usando a Bíblia. Satanás não pode argumentar com a Bíblia. Ele disse, ó, está escrito, e está mesmo: Adore ao Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Acabou. Agora, hoje, em pleno século XXI, tem muita gente boa, crente, famoso, prestando culto a Satanás. Quer ver um exemplo? Quando você tem o carnaval, e muitos crentes não vão ao carnaval porque são crentes, mas ficam em casa assistindo o desfile da Globo. Então ele está ali na sua casa, prestando culto a Satanás, assistindo o desfile de carnaval. Então não basta, meu amado, você não ir no sambódromo, mas também você não pode ficar adorando as coisas que o diabo mostra. E olha, você sabe que o desfile da escola de samba é bonito. Então tem muito crente nerd, tem muito crente
sem malícia, sem conhecimento, melhor dizendo, que não, na minha casa eu posso assistir, porque eu estou em casa. Não, aí, meu querido, você está prestando culto a Satanás, coisa que Jesus disse que não é para fazer. Então nós temos que ter discernimento, nós temos que ter entendimento de fugir das coisas que são malignas. E só ele preste culto. Aí o diabo perdeu a segunda parada. Então se imaginava que ele fosse embora, né? Não, ele não foi, ele tentou mais uma. As coisas 3 vezes na Bíblia tem muito significado, tá? Então, em seguida, o diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Disse Jesus, respondeu: dito está, não ponhas à prova o Senhor seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Queridos, vamos prestar atenção nessa citação aqui, nessa tentação de Jesus. O diabo conhece a Bíblia e muitas vezes ele usa a Bíblia para confundir você e a mim. Olha só, ele levou o Senhor num lugar muito alto, né? E no pináculo do templo, melhor dizendo, né? Esse negócio aqui era no pináculo do templo. O diabo levou a Jesus, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. A troco de que Jesus ia fazer isso? Aplausos. Tinha muita gente lá, e se Jesus fizesse essa proeza, ele ia receber muitas palmas, muitos aplausos pelo ato heróico dele. Mas Jesus não está atrás de propaganda. Jesus não está atrás de holofote. Jesus não está atrás de elogio. E o diabo, mais do que nunca, disse para ele: bora, cara, está escrito. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para guardarem. Com as mãos eles segurarão, para que você não venha tropeçar em pedra alguma. Querido, será que isso está na Bíblia mesmo ou é invenção do capeta? Está na Bíblia. Salmo 91, querido. O bichão conhece toda a Bíblia. Se você bobear, ele vai usar a Bíblia para te enrolar. Mas Jesus respondeu: dito estás, não ponhas o Senhor à prova, o seu Deus. Não ponha o seu Deus à prova. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Ele não deixou de vez. Ele estava pronto a investir novamente em outras paradas, em outras situações, para tentar enganar ao mestre. Mas ele foi para a pessoa errada, amado. Jesus é o Filho de Deus, muito cheio do Espírito Santo e de sabedoria, e jamais ia cair nessas bobagens aqui que o Satanás propôs para ele. Então lembre-se, nós somos tentados, amado, todo o momento. Não ore a Deus pedindo para você não ser tentado, veja bem. A tentação é uma bênção, é uma oportunidade de você provar que você é fiel a Deus. Agora, você não pode cair na tentação. Na oração do Pai Nosso está escrito: Senhor, não nos deixe cair nas tentações. Elas vêm, mas o Espírito Santo te orienta, te dá um toque e você pode se livrar delas numa boa. É muito bom você ser tentado, porque você tem a oportunidade de provar que você é fiel, que você é obediente, que você é do Senhor e que você não está nada interessado nas coisas que o maligno propõe para a sua pessoa. Então veja bem, terminadas todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Quer dizer, ele não abre mão de perturbar você e a mim, como ele não abriu mão de perturbar Jesus no seu tempo de ministério aqui na terra. Em Atos 13:52 está escrito: os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo.
Então, a receita para você e eu vencermos as tentações do maligno é estar sempre cheio do espírito de alegria e do Espírito Santo. Porque aí você está sereno, você está tranquilo e você discerne facilmente as propostas malignas que o bicho manda sobre a sua pessoa. Em João 2, 21 a 22, novamente Jesus lhe disse: paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu os envio. E depois de dizer isso, soprou sobre eles: recebam o Espírito Santo. Querido, o segredo de uma vida cristã vitoriosa é a presença do Espírito Santo. Se eu e você não tiver essa presença ativa, porque não basta o Espírito Santo estar em você inerte, parado, lá no cantinho dele. Não. Você precisa interagir. Você precisa de comunhão. Você precisa de intimidade. Você precisa de relacionamento com o Espírito Santo para poder vencer todas as ciladas do inimigo. Olha que coisa linda. Novamente Jesus disse: paz seja convosco. Isso lá no Mar da Galileia, lá na Cafarnaum. Como o Pai me enviou, tá certo? Assim eu os envio. E depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Observe que lá atrás, no livro de Lucas, Jesus disse: e essa é a promessa que eu recebi do Pai: fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aqui ele faz um comissionamento ministerial. Ele sopra sobre os discípulos e disse: recebam o Espírito Santo. Então, aqui, agora o Espírito Santo veio para morar definitivamente na casa dos filhos de Deus. Até então, o Espírito Santo vinha sobre os profetas, os sacerdotes e os reis para trazer recado de Deus. Agora a coisa mudou. Agora o Espírito Santo mora na terra, no coração dos homens. E Jesus, então, chama os discípulos sobre si, imparte sobre ele a bênção maior, que é a liberação do Espírito Santo sobre eles, para que vão e façam discípulos. Um outro texto interessante é Atos 4, de 7 a 10, que diz assim: mandaram trazer Pedro e João e diante deles começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, este homem está curado diante dos senhores. O Pedro, que até então era um cara inseguro, instável, vacilante, depois que ele teve a experiência do Espírito Santo, ele se tornou um coluna, se tornou um homem forte, se tornou um homem de Deus, um homem destemido, que encarou as autoridades de frente e não renegou, não negou a palavra do Senhor. Quando Pedro e João entraram no monte, pela Porta Formosa, lá no templo, havia um mendigo que estava ali há muitos anos. E ele olhou para Pedro e para João e disse: dê uma esmola, pelo amor de Deus. E Pedro, mais que depressa, disse: olha para nós. E o cara olhou para ele e disse: olha, nós não temos nem ouro nem prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Puxou o cabra pela mão e o camarada saiu pulando e entrando no templo, cantando e dando glórias a Deus. Isso causou espanto, porque todo mundo conhecia aquele mendigo de muitos anos, mendigando ali na porta do templo. E aí, as autoridades incomodadas mandaram chamar os discípulos, Pedro e João, e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Eles estavam por fora, totalmente alheio às coisas que estavam acontecendo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, essa é a diferença, amados. Eu e você não temos o direito de andar murcho do Espírito Santo. Tem que estar cheio do Espírito Santo. Disse-lhes:
autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, aqui Pedro dá uma chacoalhada nos caras, um soco no estômago, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, este homem está curado diante dos senhores no nome de Jesus. Amados, se eu e você andarmos por aí, cheio do Espírito Santo, vamos fazer proezas, maravilhas, não vamos ter medo de autoridade, não vamos ter medo de ninguém, mas nós vamos proclamar a mensagem do Reino de Deus com ousadia, com autoridade e com poder, como fizeram os discípulos daquela época do início da igreja primitiva. Em Atos 13, 7 a 12, diz assim: ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, homem inteligente, mandou chamar Barnabé e a Paulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Entretanto, Elimas, o mágico, que é o significado do seu nome, Elimas é o mágico, opôs-se a eles e tentava desviar a fé do procônsul. Então Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de todo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você. Você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente caíram sobre ele névoas de escuridão. Tateando, ele procurava que o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Gente, que coisa extraordinária, né? Então, o procônsul, um cara famoso, um cara do governo, da alta cúpula, mandou chamar Paulo e Barnabé, porque ele queria ouvir desses dois homens a respeito da novidade da época, que era a conversão em Jesus Cristo. Mandou chamar, porque Saulo queria ouvir a palavra de Deus. Entretanto, Elimas, o mágico, olha só, que é o significado do seu nome, opôs-se a ele e tentava desviar a fé da fé ao procônsul. Então Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, olha aqui está a diferença. Paulo não estava na carne, ele estava cheio do Espírito. Olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante um bom tempo. Imediatamente caíram sobre ele névoa e escuridão. Tateando, ele procurava a quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Aqui, mais uma vez, nós vemos a situação de que é preciso que haja milagre para que alguém creia. E não podia ter um milagre maior do que Paulo decretar a cegueira temporária daquele camarada, para que o procônsul fosse impactado, fosse impressionado e cresce naquele de quem Paulo estava pregando. Isso é maravilhoso demais. Senhor, o tempo acabou, mas eu te peço que o Espírito Santo complete a obra no coração dos irmãos que já ouviram essa ministração. Naquilo, papai, que eu não fui capaz de explicar, que o Espírito Santo claramente explique para que todos entendam essa maravilha que o Espírito Santo faz em nós e através de nós. Pai, a Ti queremos dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Abençoa o Teu povo, Pai, hoje e para sempre. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém
e amém.